Queridos, então nós vamos encerrar nossa série de mensagens hoje, tratando de um dos maiores desafios, que é a questão do não parar no meio do caminho nunca mais. O que é essa questão do não parar no meio do caminho nunca mais? Assim como na última mensagem, na verdade, que a gente trabalhou o assunto desânimo, mas eu intitulei como não olhar para baixo, o não parar no meio do caminho tem a ver com aquilo que a gente inicia, e aí é uma expressão comumente usada para dizer eu não posso parar no meio do caminho. Ou muitas pessoas começam algo e param no meio do caminho. E eu achei um artigo bem interessante de uma escritora chamada Marina Mels, falando, o título do artigo dela diz a geração que tudo idealiza, mas nada realiza. Não sei se você conhece, é um artigo até mais antigo, a geração que tudo idealiza, mas nada realiza. E ela diz algumas coisas bem interessantes nesse artigo, quase poético, entre aspas, como o seguinte, ela diz assim, nós somos a geração que sabe o que fazer, mas erra por preguiça de ler o manual de instruções ou simplesmente não faz. Sabemos como tornar o mundo mais justo, o planeta mais sustentável, mas pouco o mundo tem se tornado menos poluído. Sabemos como cuidar da nossa saúde, lotamos a internet de selfies em academias e esquecemos de comentar que no último domingo comemos o lanche mais cheio de calorias que existe ainda junto a uma Coca-Cola. Entendemos que as bicicletas podem salvar o mundo da poluição e a nossa rotina de estresse, mas vamos de carro ao trabalho porque suamos. Vimos todos os vídeos que mostram que os fast foods acabam com a nossa saúde. Dizem até que tem minhoca em algumas receitas. Não sei se é verdade, dizem que não, mas está no artigo dela. Dizem até que tem minhocas em algumas receitas. E mesmo assim, lotamos as filas dos drive-thrus porque temos preguiça de ir até uma esquina comprar pão. Somos a geração que tem preguiça até de tirar a margarina da geladeira. Preferimos escrever no computador porque é fácil de apagar. Somos uma geração que erra sem medo porque conta com a tecla delete, com o botão excluir. Postar é tão fácil e apagar também, que opinamos sobre tudo e sem peso de gastar papel, borracha, tinta ou credibilidade. Somos aqueles que acham que empreender é simples, que todo mundo pode viver do que ama fazer. Acreditamos que o sucesso é fruto das ideias e não do suor. Sabemos que existe gente bem intencionada querendo nos ajudar a crescer no mundo todo, mas ignoramos os conselhos dos nossos pais. Fechamos as janelas do carro na cara do mendigo e nunca oferecemos o nosso sofá que compramos pela internet para os filhos dos nossos amigos pularem. Nos dedicamos a escrever declarações de amor públicas para amigos no seu aniversário, que nem lembraríamos se não fosse a rede social. Não nos ligamos mais, não nos vemos mais, não nos abraçamos mais. Não conhecemos mais a casa um dos outros, o colo um do outro, temos vergonha de chorar. Somos a geração que se mostra feliz no Instagram e soma page views, páginas em sites, sobre as frustrações e expectativas de não saber lidar com o tempo, de não ter certeza sobre nada na vida. Somos aqueles que escondem os aplicativos de meditação numa pasta do celular, porque o chefe quer mesmo é saber de produtividade. Somos de uma geração cheia de ideias e de ideias que vai deixar para o mundo o plano perfeito de como ele deve funcionar, mas não vai ter feito muita coisa porque estava com fome e não sabia como fazer arroz. Queridos, depois até eu posso passar esse artigo para vocês lerem com mais calma e absorver, mas a grande questão desse artigo é usando diversos exemplos do quanto que nós somos uma geração, talvez não só uma, eu acredito que mais de uma geração que acaba começando muitas coisas, mas é uma geração sem compromisso. É uma geração que, ao sinal de qualquer dificuldade, tem até a ver com a mensagem da semana passada, desanima e abre mão de fazer as coisas. Desiste das coisas. Seja por N motivos, a gente deixa de fazer as coisas.
Por isso, o nosso desafio hoje, de modo bem especial, eu não vou trazer um tema novo, mas é a gente olhar para aquilo. A gente não vai ter um tempo propriamente falando hoje, mas eu quero dar alguns indícios de como que a gente pode passar esse mês de janeiro e botar em prática isso ao longo do ano de 2022, aquilo que a gente falou sobre ansiedade, intolerância e sobre desânimo. O evangelho, por assim dizer, ele não é um evangelho que gera somente conhecimento. Não adianta de nada você saber um monte de textos bíblicos e não vivenciar isso na tua vida. Isso não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus exige atitudes, exige semelhança a Ele. E, acima de tudo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a salvação, quando a gente olha para essa palavra na Bíblia, ela, por um lado, ela se remete sim a uma salvação futura, mas a mesma palavra salvação, ela também dá sinais de uma salvação no presente, de uma transformação real. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação da nossa vida hoje. Só que não é um poder no sentido de que, num passe de mágica, tudo começa a ficar perfeito e agora sim a gente vai ter uma ótima vida. Não, ainda que a gente dependa do poder do Espírito Santo, desse Deus que nos capacita, que gera a vontade de nós, o querer em nós e também o agir, mas também Deus conta com a gente, com a nossa parte. Por isso, a gente precisa, de modo bem especial, sair daqui hoje dispostos a botar em prática. E eu quero convidar a gente a ler o texto de Lucas, capítulo 14, versículo 27 até o versículo 35. Lucas, capítulo 14, versículo 27 até o versículo 35. Lá diz assim, Jesus fala com a gente: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, eu quero dar três dicas, tirando do que Jesus fala aqui, de como que a gente pode olhar para aquilo que a gente ouviu até agora, e não somente daquilo que a gente ouviu, porque eu trabalhei 3 assuntos, mas pode ser que de repente Deus venha falando com você em relação a outras coisas que você gostaria de hoje em diante nunca mais fazer, ou de hoje em diante eu começar a fazer, né? Então, ainda que eu dei a ênfase em 3 temas dentro dessa série, mas de repente Deus tem falado a respeito de tantas outras coisas com você, de repente até do ano passado. Quantas coisas, né, nos cultos que a gente teve ao longo do ano, das séries que a gente teve, Deus de repente falou, chamou a sua atenção, e você até disse: de hoje em diante eu vou começar a ser um discípulo de Jesus de verdade, e tantas outras coisas, e de repente você não conseguiu botar em prática. E eu queria te desafiar a olhar para o que Jesus disse aqui, quando ele fala, é hora de sentar e calcular. Ele diz no versículo 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? A grande questão é que muitas vezes a gente não consegue viver a transformação que a gente tanto sonha, em primeiro lugar, porque Jesus mesmo está dizendo aqui que a gente precisa sentar, aprender a sentar e calcular. Aceitar o chamado de Cristo, ele é algo que a gente pode dizer, entre aspas, que é fácil.
Aceitar a Cristo no sentido de que, bom, agora, de repente, num culto específico, eu me senti chamado por Cristo a me converter, a caminhar com Ele. E isso é muito fácil. Vir aqui na frente, diante de um motivo, né, de um chamado à conversão, ainda que muitas vezes seja aquela coisa, eu tenho vergonha, eu fico constrangido de ir lá na frente, ou de tomar essa decisão, mas ainda assim é muito fácil. Mas nos tornar como Cristo, de ter, né, as atitudes, porque quem de nós, ao olhar para os evangelhos, não fica admirado com quem Jesus era, com o modo como ele lidava com os opositores dele, como ele ensinava os seus discípulos, como ele era no seu relacionamento com Deus. Então, uma coisa é começar a caminhada de fé, outra coisa no chamado a ser discípulo de Jesus, e isso está implícito, ser discípulo dele, é ser como ele, é muito difícil. E sabe por que talvez é tão difícil a gente começar a viver essa transformação, nesse passo de sentar e calcular, né, de sentar e começar a ver quais são os pontos que realmente a gente precisa transformar, é que dentro daquilo que Deus fala com a gente ao longo talvez de uma semana, por exemplo, ou ao longo do último ano, a gente vai ver que muitas são as ideias. Muitas são as ideias. Ideias não faltam daquilo que a gente precisa viver uma transformação. De novo, citando aquilo que eu estava falando agora há pouco. Em média, agora eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, nós tivemos cerca de 7 séries de mensagens, ou 6, se eu não me engano, no ano passado. E isso aí, daí teria que somar aí praticamente todos os domingos de culto e tudo mais, mas nós devemos ter muito mais perto aí de, sei lá, umas 40 pregações, mais, né? Muito mais de 40 pregações. E se a gente for trabalhar aqui, geralmente dentro de cada série, as mensagens não são totalmente uma continuação uma da outra, assim como a gente viu agora nessa de janeiro. Ansiedade, ainda que é um assunto, né, tem um título essa série, ansiedade é ansiedade. Não tem conexão com a próxima pregação. Então, se a gente for pensar que ao longo do ano passado, diversos foram os temas, muitas ideias foram jogadas para a gente. Muitas coisas Deus falou com a gente. E isso é um grande problema, porque se a gente tem o costume o ano, né, o início do ano, ser um ano de reflexão, a pergunta é, será que em algum momento a gente parou ao longo do ano passado para sentar e calcular? Sentar e pensar o que é o cerne daquilo que Deus quer que a gente faça, daquilo que Deus quer que a gente transforme a nossa vida. É literalmente sentar e, como eu falei na semana passada, né, tentando enxutar a mensagem, mas a gente tem disciplinas espirituais, a gente tem que ter momentos para buscar Deus, e nesses momentos, talvez nem o básico a gente não faz, que é ter momentos de sentar sozinhos, em silêncio, para ouvir Deus. E, se possível, a gente deveria começar a criar o hábito de anotar o que Deus fala com a gente. Até mesmo durante o próprio culto, talvez lembrar de trazer um caderninho para anotar aquilo que Deus tem falado com a gente. Para poder anotar as ideias. Por quê? Porque é essencial, diante de tantas informações, e isso entra até na primeira mensagem que eu falei sobre o motivo da nossa ansiedade. Uma das coisas que Augusto Cury diz é que nós vivemos num mundo com excesso de informações e a gente acaba não conseguindo ter controle, né, conseguir dominar direito tantas informações que a gente fica ansioso com tantas coisas que a gente precisa fazer, e dentro disso a nossa vida de fé parece que só mais um compartimento entre as coisas que eu tenho para fazer no meu trabalho, as coisas que eu tenho para fazer na minha casa, com a minha família. E a pergunta é, onde que fica o espaço para a gente sentar e calcular o que nós precisamos fazer de verdade? Onde fica o espaço, em meio a tantas coisas importantes que você valoriza, de dizer aqui está em primeiro lugar o reino de Deus? De poder sentar com calma e dizer, bom, eu ouvi isso essa semana a respeito da pregação.
E isso foi o que mais Deus falou comigo. E isso bom, mas de repente eu ainda não, no culto, eu não consegui tirar de verdade o que era o ponto principal que Deus quer que eu haja. De repente o Laurindo, outro pastor que esteve lá, falou tantas coisas, tantas ideias, deu muitas disciplinas espirituais, como foi na última mensagem. Eu não sei realmente o que é o essencial. Bom, numa série de mensagens com tantos temas diferentes, eu não sei. Será que eu não preciso, né, ou deveríamos estar sentando mais e com mais rotina e anotar isso ao longo do ano? E eu diria isso de modo especial ao final dessa série. Ao final dessa série. E se necessário, se você sabe que um dos teus problemas é a ansiedade, é a intolerância, é o desânimo, rever a mensagem. A gente se esquece do quão é um privilégio, tão grande é o privilégio que a gente tem de poder utilizar da ferramenta, da tecnologia, desses cultos híbridos. Ele não deveria ser motivo para afastar a gente da comunhão da comunidade. Eu já falei sobre isso num dos cultos também, foi no culto passado, na verdade, sobre a importância da disciplina da comunidade, da comunhão na comunidade. Mas a gente deveria se dar por conta que, acima de tudo, se a gente não sentar e calcular, se a gente não tiver um tempo para refletir, tu vai esquecer. Tu vai esquecer. Ou não é assim, geralmente, na nossa rotina da semana? Se você não senta e anota o que realmente você precisa fazer, se você não organiza a tua agenda no trabalho, que seja num papelzinho minúsculo, tu esquece as coisas. Ou simplesmente tu vai fazendo conforme a demanda vai pedindo, então minimamente tu tem uma organização. E aí entra esse processo de priorizar Deus. Se a gente prioriza tantas coisas, por que a gente não prioriza continuar refletindo? Por que o tempo de devocional ao longo da semana é tão importante, todos os dias? É para que a gente possa ir digerindo aos poucos. E um dos devocionais que eu acho mais fantásticos nesse sentido para se usar é o Orando em Família, porque ele te dá o privilégio de, ao longo de uma semana inteira, aos poucos, tu ir refletindo. E Deus vai estar falando todos os dias devagarzinho contigo. E isso é a mesma lógica do que eu uso para trabalhar uma série de mensagens. Porque uma pregação muitas vezes não é suficiente para trabalhar um tema específico, algo geral, para poder, como a gente já trabalhou ao longo do ano passado e outro, olhar para o livro de Abacuque e outras cartas. A gente olhou no início do ano passado para Efésios, onde nós trabalhamos uma série falando sobre eis que tudo se fez novo. No início de ano, e a gente olhou para a carta de Efésios, onde Paulo está falando sobre a novidade de vida, a transformação que o Evangelho faz. Queridos, eu queria dar 2 dicas agora nesse ponto aqui para você. Pode botar para mim? Eu acho que está escrito. Quando você for para casa, sente e escreva as coisas que precisam mudar na tua vida. Em primeiro lugar, eu digo isso. Quando você for para casa, se for possível, ainda hoje, ou ao longo dessa semana, no teu momento devocional, e se você não tem o hábito, comece a fazer isso. Separe um caderno, separe uma pasta no celular, não sei como é que você faz a sua organização, mas tire um tempo de dizer o que mais Deus tem falado comigo nos últimos tempos. O que mais Deus falou comigo nessa série de mensagens em janeiro? E, de novo, eu acho que até cortei isso, eu fui pulando um pouco da tecnologia, se precisar, volta. Vai lá e assiste de novo a mensagem. Eu quero me aprofundar de novo no tema ansiedade. Isso é o que mais me incomoda. Ou desânimo. Pega e assiste de novo a mensagem. Se é muito longa a mensagem, faz como um seriado, divide em 3 partes. Assiste 20 minutos. Depois que inventaram os seriados lá em casa, eu tenho dificuldade de assistir filme de 2 horas. Os filmes de 2 horas são divididos em umas 4, 5 partes. A gente assiste uns 20, 30 minutos, vai lá, assiste mais uns 20, 30 minutos, É assim. Como o devocional Orando em Família é ao longo de uma semana inteira, para dar tempo de você digerir. Senta, escreve o que você precisa mudar na tua vida. Seja dessa série ou de outras coisas. Em segundo lugar, eu diria assim, descubra,
o que dessas coisas é mais importante de ser mudado? Então, de novo, de repente você pode até ir lá para o YouTube da comunidade e olhar as séries de mensagens que tiveram, porque de repente você pensa, eu lembro que lá em tal série foi uma coisa me chamou a atenção, alguma coisa Deus falou comigo nesse sentido, ou lá no Orando em Família, lá num livro, mas às vezes são muitas coisas. E comece a descobrir o que realmente Deus quer, o que é o foco maior que tu tem que dar para a tua vida nesse momento. Não adianta tu abraçar o mundo, não adianta tu querer fazer tudo. Comece a focar em poucas coisas, e aí eu diria, em primeiro lugar, para você fazer essa triagem, nesse sentar e calcular, se pergunte se você tem necessidade daquilo. Se você não precisa, para que investir tempo e energia? Na hora de você se perguntar o que precisa mudar, comece se perguntando, eu realmente preciso dessas coisas, isso que eu estou fazendo, como eu estou agindo, e na medida que você concluir, isso é algo que eu não necessito mais fazer. É algo que não é essencial na minha vida. Vá lá e diga, aqui já está um ponto que eu preciso dar destaque, dar uma atenção especial. E eu diria, em segundo lugar, paixão. Você está apaixonado a ponto de querer se dedicar a essa ideia? Porque isso pode ser um hábito na tua vida, de repente, que vai ter a necessidade de uma paixão. Pode ser algo bom que você vai começar a querer fazer, pode ser uma disciplina espiritual de poder buscar a Deus. E tantas outras coisas. Começar um exercício físico para cuidar do templo do Espírito Santo. E aí você vai ter que talvez triar, mas e aí o que realmente eu amo fazer? Para que eu não comece o ano dizendo que eu vou fazer exercícios e de repente eu começo a fazer algo que eu não gosto. Eu vou começar a correr na rua, mas eu não gosto, eu não me sinto confortável correndo. Eu não gosto de caminhar. E por que é importante você sentar e poder calcular, ver as ideias, porque não é fácil. De repente isso vai envolver tempo. Não é às vezes do dia para a noite que você consegue perceber e ter a clareza de onde que Deus quer que você molde. Você vai ter que fazer isso diante de Deus. Segundo lugar, aí nós vemos no versículo 31, que pode parecer que a mesma coisa está sendo falado, mas aqui diz, ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. E aqui de novo, Jesus está falando, é hora de sentar, mas ele fala aqui sobre planejamento. O pensar aqui, onde ele diz, primeiro não se assenta e pensa, é planejar. Quando um rei vai para a guerra, ele planeja. Ele planeja as estratégias que ele vai usar antes da guerra. Não é lá na guerra que as coisas começam, no dia a dia da guerra, que você vai triar e vai dizer, agora o exército tal ataca, agora flecha. Os melhores estrategistas são sempre escolhidos para pensar antes da batalha acontecer. E o segredo do sucesso de qualquer batalha são as estratégias, é o planejamento. É o sentar e planejar com calma. O problema é que nós temos muitas iniciativas e poucas acabativas, a gente poderia dizer. A gente tem muitas coisas que a gente inicia, mas não acaba porque a gente não consegue executar uma ideia da noite para o dia. Essa é a primeira verdade. Nenhuma ideia consegue ser executada da noite para o dia. Você pode até sentar e calcular, mas às vezes, ou geralmente, você vai precisar de um tempo. Por isso que é importante estar anotado e volta e meia você, ou todos os dias em oração, retomar aquilo e ir pensando, e ir analisando, e ir planejando. Bom, eu preciso começar a fazer exercício físico. Bom, eu preciso começar a poder buscar mais a Deus. E você vai ter que às vezes olhar para a sua agenda e ir pensar alternativas. Talvez você está começando a pensar que precisa ajudar mais na igreja, você precisa, seja lá o que for que Deus está falando com você. E de repente você olha, eu preciso contribuir mais. Mas você olha para as suas finanças, você olha para o seu tempo, e você diz, não está dando certo. E eu não consigo ainda.
me dedicar a fazer aquilo da maneira como eu gostaria. E você vai ter que começar a escrever ideias. Eu vou tentar fazer isso, aquilo, para daí fazer aquela outra coisa e finalmente alcançar o meu principal objetivo. Aquilo que você calculou. O meu objetivo é todas as semanas, poder pelo menos 3 vezes na semana me dedicar a buscar Deus com calma, em silêncio e tal. Mas e aí? Como você vai fazer isso? E se você não sentar, não refletir, não digerir o assunto diante de Deus e anotar essas ideias, talvez dialogar com alguma pessoa sobre aquilo, você não vai conseguir. Por isso eu diria, especifique, esclareça o que você quer bem nitidamente. Se você não sair daqui e não fazer isso, não planejar, nada vai mudar na tua vida. E que passos você precisa, que passos vão precisar acontecer para essa mudança dar certo na tua vida? É planejamento. Por último, eu ainda diria no versículo 34 a 35, não se esqueça daquilo que Deus espera de você. E lá Deus diz assim, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, assim como eu falei lá no início dessa série, e é o que a gente mais ouve falar sobre nós sermos cristãos. Para que a gente realmente existe? Quando você for pensar os planos que você quer executar no ano de 2022, você precisa de novo entender para que você foi criado. Para que você está nessa terra? Qual é o foco da nossa vida? E o nosso foco é busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você for sentar, calcular, achar o foco, planejar, você precisa entender que tudo aquilo que você botar no papel tem que cooperar para que o reino de Deus cresça através da tua vida. Para que o reino de Deus cresça na tua vida e através da tua vida. Se você botar metas meramente preocupado em que o teu reino cresça, a gente perde o papel de ser sal. Nós perdemos o sabor nesse mundo. Se nós planejarmos a nossa vida focados no nosso reino, não faz sentido nenhum. Em primeiro lugar, a gente está vindo nos cultos. Porque é isso, nós estamos ouvindo, mas nós não estamos botando em prática. Nós não estamos sendo discípulos. E não adianta de nada a gente viver e se dizer como cristãos no nosso dia a dia lá na rua. Não adianta eu professar que eu sou discípulo de Jesus, porque, de novo, o teu papel é ser sal. E a pergunta é como tu vai conseguir ser sal e luz desse mundo, se nem na tua vida não há talvez as transformações que Deus tem pedido e Deus tem te desafiado, e nem lá no mundo as pessoas veem. E eu termino com 4 pontos que são importantes se a gente lembrar em relação a esse ser sal e ser luz. Em primeiro lugar, tornar-se a imagem e semelhança de Jesus Cristo necessita persistência. Tornar-se a imagem e semelhança de Cristo necessita de pessoas que estejam conscientes que você precisa se esforçar. De novo, não é fácil. Exige um esforço para a gente se tornar discípulo de Jesus. Há um preço a pagar. Seguir a Jesus não é um mar de rosas. Se você começou a seguir a Jesus acreditando que tudo ia se transformar do dia para a noite, você entendeu completamente errado o que é o chamado a ser discípulo de Jesus. É necessário uma persistência. E talvez há coisas que Deus está falando contigo há muito tempo e que Ele já tem te dado vitória, mas que com o tempo você esqueceu e que você precisa trazer isso à tona de novo e meditar diante de Deus a respeito disso. Talvez com a ajuda de irmãos. Segundo, tornar-se a imagem e semelhança de Cristo é um processo contínuo. E isso quer dizer, ainda que pareça quase a mesma coisa, começa lá atrás e vai durar até o último dia da nossa vida.
Então, se você acha que talvez você já está há anos na igreja, e já deu. Essa história de discipulado, de ter grupos, se reunir com irmãos, você já sabe tudo o que precisa saber. De novo, a questão não é saber. A questão é fazer, é ser. Isso vai até o último dia da nossa vida, ou até quando Jesus voltar. E por isso que a gente precisa continuamente da comunhão cristã e da comunhão com Deus. Até o último dia da nossa vida. Terceiro, tornar-se a imagem e semelhança de Cristo requer comprometimento. Requer que você bote isso como prioridade na tua vida. Não vai ser o pastor fazendo visitas e dando bons conselhos que vai mudar a tua vida. Não vai ser o pastor orando por ti somente que vai mudar a tua vida. A gente muitas vezes deposita a transformação da nossa vida na mão de pessoas, terceiriza isso e se esquece de que tudo isso depende de Deus e de mim mesmo, acima de tudo. Os irmãos na fé fazem parte desse processo de me fortalecer, de me incentivar, de dizer não desista, não desanima, estou orando por ti, estou clamando para que Deus te dê forças, ajude tu a superar isso. Mas não são os irmãos na fé que geram transformação. Não é o psicólogo que vai te forçar uma mudança. E não é o pastor que vai fazer a mudança acontecer no teu casamento. Ou em tantas outras áreas da tua vida. Quantas vezes eu aconselhei pessoas, direcionei, dei dicas do que poderiam fazer, e as pessoas simplesmente escolheram não se comprometer com alguma daquelas ideias. E depois nada mudou. É compromisso. Compromisso, seja com aquilo que de repente você ouviu de irmãos na fé, de ideias, de conselhos, biblicamente certos, seja um compromisso com aquilo que você botar no papel. E quarto, tornar-se a imagem, semelhança de Cristo, requer a avaliação sincera e correção de rumo. Não adianta somente começar bem, tem que terminar bem o ano. Não adianta você começar o ano empolgado, dizendo eu vou ler a Bíblia o ano inteiro, eu vou me dedicar. Você tem que terminar o ano cumprindo teus propósitos. E por isso você precisa continuamente prestar contas a pessoas. Eu diria, caminhar sozinho na vida de fé não dá certo. Não dá certo. Se você não optar em dizer, assim como os discípulos de Jesus, eu vou fazer parte de um processo de discipulado. Eu preciso ter um grupo de pessoas aos quais eu posso compartilhar a minha vida. Não precisa ser algo oficial num primeiro momento, mas que seja você dizer, eu quero de alguma maneira estar buscando algo oficial no sentido assim, não oficial no sentido da igreja, mas oficial de um compromisso seu com outra pessoa, dizer, nós vamos se encontrar a cada 15 dias. Ou toda semana, para poder ler a Bíblia, estudar juntos, compartilhar a nossa vida, orar um pelo outro, eu poder dizer o que eu tenho feito em relação a algumas coisas que Deus tem pedido de mim, e você me cobrar em relação a isso, eu te dou a liberdade de tu falar, perguntar para mim como é que eu estou, de ao longo da semana tu se ligar para a pessoa, para poder de repente compartilhar vitórias, ou compartilhar dificuldades, e pessoas te ligarem, mandarem um WhatsApp, perguntar, e aí, como é que está naquele teu compromisso, naquele propósito que tu tinha? Você vai precisar se avaliar constantemente. Você vai precisar ter isso anotado para que daqui a pouco, daqui a mais uns 2 meses, no teu caderninho de devoções, daquilo que Deus tem falado contigo, você volta, dá mais uma olhada, não esquece. Vê se aquilo que você tinha botado de metas, você está executando. Pode parecer algo muito racional o que eu estou dizendo aqui. Porque a gente gosta dos cultos milagreiros, né? A gente gostaria provavelmente que o Laurindo hoje, no final do culto, simplesmente não tivesse falado tudo isso, simplesmente assim como foi lá no tema da ansiedade, eu falasse novamente, quem precisa mudar e não está conseguindo em alguma área da tua vida, vem aqui na frente que eu vou orar. E tenha certeza que Deus hoje vai transformar a tua vida da água para o vinho, vai ser tudo perfeito, porque é o que geralmente a gente ouve. Mas dificilmente a gente ouve que o Evangelho,
ele confronta a gente e compromete a gente com atitudes. Jesus, e você pode achar que isso é da minha parte, não. Jesus está dizendo aqui, senta, calcula, planeja, é Ele que está dizendo isso. Senão você não vai fazer diferença nesse mundo. E tantas outras vezes Jesus vai confrontar aqueles que queriam seguir a Ele, dizendo, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue as suas vontades para ser como eu. Você vai ouvir muitas coisas e você vai ter que negar. Exige esforço. Negar a si mesmo. Exige esforço. E eu estou dizendo, o primeiro esforço que você vai precisar fazer, se você não é nem minimamente organizado, se você não gosta disso, já começa dizendo para Deus, Deus, eu preciso começar a ser mais organizado. Eu preciso aprender a ter tempo de sentar, calcular, planejar, para que eu possa ser sal e luz nesse mundo. Do contrário, a minha vida não vai ser transformada e o mundo não vai ser impactado. E eu pergunto, o que você vai fazer ao final desse culto? Quando você vai sentar para poder calcular e planejar o ano de 2022 na tua vida de modo geral, com foco em ser sal e luz desse mundo, em cada área da tua vida, naquilo que de repente Deus tem falado. Se você precisar, busque alguém para conversar. Ouça pessoas. E de novo, é um processo. Talvez Deus vai ainda falar ainda mais com você, talvez você não vai ter clareza, mas anota. Já começa por hoje, anota algumas ideias do que você precisa mudar e deixa Deus ir clareando. Toda semana vai voltando aquilo ali, anotando ideias. Hoje em dia fala muito de tempestade de ideias, né? Joga tudo ali e depois tu vai triando, como eu falei. Vamos orar? Eu quero deixar 1 minuto em silêncio, para que Deus possa trazer à tona, não em relação àquilo que eu falei hoje de planejamento, de transformação de vida, mas para que Deus possa trazer ao teu coração algo que nos últimos tempos, seja nos últimos cultos, Deus tem falado contigo. E que você precisa sair daqui sem se esquecer disso. Tenha 1 minuto de silêncio, peça que Deus fale com você, traga à memória aquilo que você precisa lembrar e viver a transformação. Deus amado, eu quero nessa noite orar por cada pessoa aqui, Pai. Por todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Porque eu tenho certeza, Deus, que todos nós aqui precisamos aprender, Deus, para que haja transformação na nossa vida. Aprender a sentar, calcular, planejar, Deus. Aquilo que Tu tens falado com a gente, Deus. Anotar tudo isso, Deus. Por isso, Deus, eu peço em primeiro lugar que Tu nos ensine a sermos pessoas mais organizadas, Deus. Que isso é um dos pecados da nossa sociedade. Tu és um Deus da ordem, Deus. Quando o mundo foi criado, Deus, ele era um completo caos. E Tu colocaste ordem no caos. Deus, a gente precisa botar ordem no caos da nossa vida para haver transformação. Por isso, Deus, eu te peço que Tu traga a memória, Senhor. Se não hoje ainda, mas ao longo dessa semana,
seja através de um devocional que cada um aqui for fazer, seja através de um vídeo que vai ver na internet, de outra pregação, Deus. Seja ao longo ainda do mês de fevereiro, com outras pessoas que vão estar pregando aqui, que Tu, Senhor, traga à memória aquilo que Tu queres que essas pessoas, a cada um de nós aqui, possamos viver de transformação. E que a gente, Senhor, coloque isso no papel. E nos ajude, Deus, a pensar estrategicamente passos, Deus, para que a gente consiga mudar essas atitudes. E se a gente tiver dificuldade, nos encaminhe, Senhor. Coloque no nosso caminho pessoas que venham nos ajudar, venham nos encorajar nesse processo de transformação. Que a gente tenha coragem, Senhor, de pedir ajuda, Senhor. Que a gente não consegue ser transformados sem ter ajuda, Senhor, de pessoas na vida de fé. Deus amado, nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos por esse Teu grande amor, pelo Evangelho que é a boa notícia do perdão dos pecados, e esses pecados, Deus, geram a salvação, o perdão dos pecados geram a salvação em nossas vidas, e essa salvação, Senhor, é para que a gente tenha vida plena, vida abundante, mas não somente lá no céu, já agora, Senhor, queremos começar a experimentar isso. Senhor Deus, não permita que a gente saia daqui sem Deus, sentar em algum momento, seja hoje ainda, seja ao final do culto, e anotar no celular aquilo que Tu tens falado com a gente para não esquecer. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.